Vamos, né? Bom, gente, boa noite. Vamos respirar fundo, fazer arrumar a postura, né? Bom, estamos aí na reta final, né? Faltando 2 semanas, então é um momento de muita tensão, né? Bom, eu sou Elizabeth Teixeira, você já me conhece, já estivemos juntos com metodologia da pesquisa, né? E vamos estar juntos hoje com consultoria, auditoria, qualidade e amanhã também. Aí eu encerro a minha atividade, que é integração, ensino e serviço, né? Bom, o tema de hoje, ele é um tema que atravessa os processos seletivos. Eu observei uma tendência, né, muito forte para algumas questões relacionadas a esse tema, mas quantitativamente ele tem, né, em relação a outros temas, a outros assuntos, né, ele não tem tanta evidência científica quantitativa, né, mas ele atravessa as provas e as questões, elas são muito relacionadas, né, à vinculação tanto da auditoria, principalmente da auditoria, né, com a prática e o exercício do enfermeiro, né, e o aporte legal dessa prática, né, dos instrumentos legais que dão suporte a essa prática. O que me chama a atenção também nesse tema, que é muito presente em processos seletivos, é a perspectiva da qualidade. Ela é muito forte, né? Há muito interesse em se desenvolver ações que buscam a qualidade da assistência, a qualidade do cuidado, a qualidade do serviço, e aí a qualidade ela tem uma relação direta com auditoria e consultoria, que vão exatamente, né, acompanhar, verificar, inspecionar essa qualidade. Uma outra questão interessante que pode também direcionar a posterior leitura do material é a questão da acreditação, que é uma preocupação não só das instituições, né, mas principalmente das instituições, mas que acaba envolvendo todos os serviços e todos os profissionais, e também tem, né, um aparato institucional de regulamentos, de normas, inclusive internacionais, que são aplicadas e que são desenvolvidas, né, nos países que buscam, a partir das suas instituições de saúde, esses selos de qualidade, porque a acreditação nada mais é do que mostrar e comprovar, né, e dar visibilidade à qualidade de um serviço, à qualidade de uma unidade, à qualidade de um hospital. Então, de uma certa forma, eu diria que a ideia-chave que atravessa esse tema da consultoria, da auditoria, é a qualidade. O foco, a atenção é toda para ela, é com vistas a ter a qualidade que se implanta um serviço de auditoria, é com vistas a acreditar, né, nessa qualidade que se busca uma acreditação. Então, ela acaba sendo, né, uma força motriz desses processos administrativos, institucionais, gerenciais e tudo mais, né? E a perspectiva da qualidade nessa temática da consultoria e auditoria, ela também vai ganhar ênfase porque existem muitos autores que se dedicam à qualidade, que buscam definir, conceituar, apontar estratégias. Existem modelos para pensar a qualidade, modelos para investigar a qualidade, modelos para desenvolver serviços com qualidade, enfim, né? Eu diria que é um elemento aí transversal e que vai, de uma certa forma, também ser transversal na nossa apresentação, nos destaques que a gente vai dar. Nós vamos perceber a presença, né, constante da perspectiva da qualidade, né?
Então, a gente vai ver consultoria e auditoria nos serviços de enfermagem, mas contextualizando que esses serviços de enfermagem, eles também estão dentro de uma estrutura macro, então não pode ser um olhar reduzido só para pensar a qualidade dentro do serviço, mas também é preciso um olhar ampliado para pensar a qualidade para além do serviço, porque esse serviço é uma unidade, é uma célula de uma dimensão que é orgânica, que é viva, que é uma instituição de saúde. Então, essas coisas não estão separadas, né? Elas não estão desconectadas, né? Bom, a gente vai trabalhar com consultoria de uma forma muito geral, porque a consultoria ela não tem um caráter legal, né? Diferente da auditoria, que tem um caráter legal, mas que ela também complementa, né, a discussão. Então, são algumas perguntas e respostas sobre consultoria, principalmente para diferenciar a consultoria da assessoria e depois a gente vê a consultoria com a auditoria, né? Esses movimentos, esses diferentes processos. E aqui já tem uma diferenciação entre a assessoria e a consultoria, né? A assessoria, o assessor, eu tenho meu assessor, minha equipe de assessores, essa própria atitude, né, de posse, né, meus assessores, nos ajuda a fazer uma associação, né, que eles estão sempre presentes. Se eles estão sempre presentes, o consultor e a consultoria, ela é permanente. Você tem uma equipe permanente para fazer a assessoria do seu trabalho. E é isso que vai dar a diferença da consultoria. A consultoria, ela tem esse caráter mais pontual. Quando eu preciso, eu aciono, né, um serviço que vem prestar uma consultoria. Mas os meus assessores, eles são permanentes. Inclusive, em alguns organogramas de instituições, não todas, mas em muitas, a gente encontra, aparece, né, algum órgão que tem essa função, né, de assessorar ou a gestão, ou a direção, ou departamentos, ou serviços. Mas a gente não encontra no organograma, que é uma coisa permanente, consultoria. Então é isso que vai dar a diferença. A consultoria, ela é uma perspectiva de buscar a qualidade, de indicar os caminhos, mas que vai ter muito mais essa relação não permanente, não constante, mas uma relação pontual, de vir dar uma contribuição, concluir, entregar, né, o seu relatório de consultoria. E isso a gente vê não só no âmbito da área da saúde, né? E hoje a gente vê que as empresas... Uma outra coisa que pode também nos ajudar a lembrar é que a gente vê empresas de consultoria, mas não tem empresas de assessoria. Podem observar no mercado, empresas de consultoria, claro, porque eles estão ali aguardando solicitações, serem chamados para ir numa instituição, prestar uma consultoria e voltar. Assessoria não, né? Uma outra coisa interessante também no âmbito da educação, a consultoria também existe, porque não só existe a consultoria no âmbito da saúde, hospitalar, institucional dos serviços de atendimento, mas também no âmbito educacional. Então, muitas instituições usam consultorias e muitas empresas e profissionais também fazem consultorias. E essas consultorias tanto podem ser nacionais como internacionais. Pode ser para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Você pode consultar e contratar um consultor pessoa física, mas pode ser uma empresa, pessoa jurídica. Pode ser do mesmo país, pode ser de fora do país, né? Eu vivi uma experiência 2 meses atrás de fazer uma consultoria, né, como pessoa física para uma instituição educacional fora do país. Então, eles localizam pessoas que têm determinada expertise, que têm determinado conhecimento, que vem, presta uma consultoria, avalia, e a perspectiva é essa mesmo, de avaliar a qualidade,
daquele serviço prestado, seja assistencial ou educacional, entregar um relatório, missão cumprida. Né? Esse é o caráter da consultoria. Né? Mas eu posso ter consultor interno ou consultor externo. Né? Alguém que faz parte da instituição, mas que vai atuar naquele momento com uma ação determinada, com início, meio e fim, como um consultor. Mas predominantemente não é o que a gente encontra. A gente encontra muito mais o consultor externo. Fora, né, ele não tem ligação, ele não está marcado, influenciado pela cultura e pelos valores daquela instituição e daquele serviço. Ele é alguém autônomo, né, que trabalha com outros consultores a partir de outras perspectivas ou até também dentro de uma organização ou empresa de consultoria. Né? Mas não é muito comum, mas pode ser que aconteça de ter um consultor, mesmo com essa ação de avaliação de um determinado serviço ou setor num determinado período de tempo, ele ser um sujeito que pertence. Às vezes a organização ela é uma organização muito grande e eu posso, né, fazer uma consultoria a um outro serviço, a um outro setor e ali desenvolver um processo de avaliação da qualidade daquele serviço, daquele setor. Bom, claro que o consultor interno ele tem vantagens, porque está diariamente em contato com aquela realidade, ele conhece, né, os aspectos informais, essa expressão atalhos organizacionais, porque ele conhece rotina, ele conhece o cotidiano daquele grupo, pessoas, movimentos, mas ao mesmo tempo, né, isso poderá ser uma dimensão para alguns considerada negativa. O consultor externo, ele tem experiência, né? Ele está sempre em atividades e conhece diferentes experiências, então ele tem um olhar mais plural, porque ele conhece outras realidades, porque ele faz frequentemente isso, ele faz muitas vezes, esse é o agir dele, esse é o trabalho dele. Então, cada vez ele está numa instituição que tem determinados aspectos, que tem determinadas características, isso vai dando uma visão muito ampla. Ele conhece diferentes modos organizacionais, ele conhece diferentes estratégias organizacionais, ele com certeza vai ter também essa perspectiva em cada instituição que ele faz a consultoria, não que ele vá trazer, né, porque um faz, o outro tem que fazer também, mas essas diferentes oportunidades de olhar diferentes experiências, é muito interessante isso num processo de avaliação. Quando a gente avalia muitas instituições, e instituições são únicas, elas são diferentes, elas podem ter padrões, elas podem ter estándares estabelecidos, mas culturalmente, organizacionalmente, elas são únicas. Que são aquelas pessoas que estão ali, que criam aquele movimento, que criam aquele cotidiano e que criam aquela rotina. Então, mesmo eu estando visitando, consultando diferentes unidades, né, que têm o mesmo princípio de atendimento ou de serviço, mas elas são bem diferentes. Então, isso agrega a esse sujeito uma série de experiências e dá a ele um caráter também, né, de qualidade, para identificar essas diferentes qualidades. Né? Bom, aí é que vem a ligação da ação de consultoria, também da auditoria, a um dispositivo legal. Quer dizer, tem um dispositivo legal e ele, na maioria das vezes, é ele que é citado, é ele que é referenciado, né? É a nossa ainda, eu não falo ainda porque nós já estamos precisando de uma nova lei do exercício profissional, mas é essa que nós temos, ainda é essa de 1986. Né? Um outro contexto, um outro Brasil, uma outra enfermagem, né? Mas, né, a revisão da lei do exercício profissional também não é um processo fácil. Eu sei que está acontecendo, mas não é um processo fácil. Então é ela que ainda está sendo, né, o eixo. E lá está no artigo 11
exatamente o apoio, né? Quer dizer, o profissional, quando ele desenvolve uma ação de consultoria, quando ele desenvolve uma ação de auditoria, quando ele faz um parecer sobre uma matéria, um assunto, um aspecto de enfermagem, seja assistencial, seja educacional, ele está fazendo uma ação que está coberta, amparada na lei do exercício profissional. Ele não está fazendo nada fora do seu âmbito. Se ficar na matéria de enfermagem, esse é o cuidado. Ele está realmente vinculado ao agir da enfermagem. Então, se é uma consultoria, é um serviço, é uma unidade, é uma instituição que tem um caráter focado na enfermagem. Se a instituição é maior, mas a matéria de parecer dele, a matéria de consultoria dele, o foco de consultoria dele, depois a gente vai ver na auditoria que é a mesma coisa, é na enfermagem. Ali ele tem condições e tem o dispositivo legal que dá esse apoio, né? Então, o artigo 11, dentre as muitas atividades que o profissional desenvolve, também consultoria, auditoria, emissão de parecer sobre a matéria de enfermagem. Então, ele tanto vai apoiar, né, a consultoria, que é essa ação mais pontual, né, mas ele também vai apoiar o serviço de auditoria, que também tem auditorias internas, auditorias externas, que é bem na lógica da consultoria. Bom, quais são os tipos mais comuns, os que a gente mais encontra, né, das consultorias? E essa está em vermelho porque ela tem, né, uma dimensão de fortaleza, né? E na maioria das vezes ela é a solicitada, ela é a requisitada, consultoria para acreditação. Porque serviços, unidades, setores e instituições, né? E hoje não é só no âmbito da saúde, em vários outros âmbitos, inclusive no próprio educacional, também se faz acreditação, também se faz uma visita externa a uma instituição e também se dá a ela um certificado de qualidade, que dura 5 ou 6 anos e que depois será novamente renovado, porque também não são processos infinitos. A acreditação, dependendo do modelo, dependendo do sistema, dependendo da lógica da acreditação, ela tem também uma terminalidade durante aquele período, por isso que isso é bom que, né, cria um movimento. Então você está sempre atualizando as suas rotinas e protocolos e investindo na qualidade do serviço, porque você hoje tem uma acreditação, mas ela vai terminar numa determinada data e você vai querer novamente uma nova acreditação, mas aí você vai receber novamente uma visita e tudo vai ser inspecionado, e tudo vai ser avaliado, e tudo vai ser visto. Então isso cria, né, um sentido de que não pode acomodar. Não pode parar, porque se acomodar, se parar, ok, eu estou acreditado hoje, daqui a 4, 5 anos posso perder minha acreditação, e eu não quero perder. Então, isso cria um movimento bem interessante. Mas tem consultorias, né, específicas para apoiar serviços e instituições que não estão pensando em acreditação, mas que estão com projetos, programas, propostas e às vezes até recursos para ampliação, remodelação, enfim, reestruturação, mas não estão pensando em acreditação. Poderá acontecer, né? E até comercial, essa é a que toca menos a nossa área. Aqui a gente tem mais encontrado com a participação dos profissionais de enfermagem, essa de serviços de saúde e instituições sem fim para acreditação, mas essa com o fim da acreditação, ela é bem predominante, né? E aí, né, é um diagnóstico situacional, né? E aí o consultor, ele vai desenvolver um trabalho, né? Ele organiza, ele planeja, ele faz a inspeção, ele faz, né, a relação dos padrões estabelecidos, dos padrões de qualidade com aquilo que o serviço tem disponível, e ele busca essa relação, trabalha com indicadores, mapas de processo, gestão de riscos. A partir do momento que aquela instituição segue determinados padrões, segue determinados
modelos, sejam internacionais ou nacionais, todos eles passam a ser verificados, todos eles passam a ser checados para ver se estão garantindo a qualidade, garantindo, né, aquele padrão estabelecido dentro de um padrão mínimo, de um standard mínimo de qualidade. Bom, a auditoria, ela vem com muito mais força na área da enfermagem, e na literatura de enfermagem vocês vão encontrar bastante material, em alguns livros de gestão, gerenciamento, administração. Ela é apresentada, provavelmente, né, alguns autores são muito conhecidos, não sei se vocês tiveram contato e conheceram alguma coisa de administração a partir de uma autora chamada Paulina Kurgand. Ela tem um livro de administração que ele é muito conhecido, né? Já teve novas edições, atualizações, e às vezes ela, como autora, né, é uma das pioneiras do Brasil de discutir auditoria na enfermagem. Às vezes ela é também mencionada, ela aparece em alguns conteúdos, em algumas questões, fazendo referência né, a obra ou a fonte da Paulina como uma autora de referência, porque foi um dos primeiros livros, se não o primeiro, né, que deu à auditoria um lugar de destaque, né, assim que se aprovou a lei do exercício profissional e que a auditoria passou a fazer parte do âmbito do agir do profissional, de 86 para cá, ela então já incorpora, né, e já fundamenta, já teoriza, já coloca conceitos, princípios de auditoria num livro mais usado, né, quase durante 2 décadas, era talvez um dos poucos livros que nós tínhamos. Hoje a gente tem um acervo bem maior de livros relacionados à administração e gerenciamento, mas há 2 décadas, 3 décadas atrás nós não tínhamos essa quantidade toda. E o livro dela era uma fonte extremamente consultada, né? E era, em alguns contextos, a fonte mais consultada, né? Por isso que ela aparece, a gente cita ela na apostila, né? Bom, e usamos também a partir dela, o livro não é só da Paulina, são várias autoras, mas ela é a organizadora, é ela que estrutura a obra como um todo, e é a partir dela que a gente utiliza e fundamenta o conceito de auditoria, né? E não é diferente do que a gente vinha aqui destacando, é um conceito que vai estar diretamente relacionado à qualidade das ações, à qualidade da assistência, à qualidade daquilo que é desenvolvido pelo profissional. O tempo todo é transversal, está discutindo consultoria, está discutindo auditoria e está discutindo acreditação. O que atravessa tudo isso é a qualidade. É com vistas à qualidade, a garantir a qualidade, a manter a qualidade, a ter qualidade, o tempo todo, né? E está no próprio conceito, né? Então, a auditoria, ela tem como conceito-chave a qualidade das ações. Se eu estou na auditoria de enfermagem, é a qualidade das ações de enfermagem. Fora do nosso âmbito, é a qualidade dentro do âmbito específico que está sendo avaliado, né? Então, ela é uma avaliação, é um processo de avaliação, você faz uma avaliação, você planeja essa avaliação, você executa essa avaliação e você entrega, né, um resultado, né, formal, estruturado, né, relatado, né, dessa avaliação. E ela é uma ação, né, por alguém não envolvido diretamente na própria execução, é o outro que faz a auditoria, para determinar o quê? Qual é o ponto, né? Eu sempre tenho que avaliar a qualidade a partir de alguma coisa. Não é a qualidade pela qualidade em si. Isso tem qualidade por quê? Porque segue padrões, porque segue princípio, porque segue norma. Então, eu preciso de outros instrumentos que apontem esses padrões e esses critérios para eu poder fazer a minha auditoria. Essa auditagem, essa conferência, ela é o tempo todo comparativa. Eu estou comparando o tempo todo aquele serviço a determinados padrões, a determinados princípios, diretrizes, normas internacionais, nacionais, institucionais, né? Então, é esse movimento
né, verificar se aquela atividade que está sendo executada de acordo com os seus objetivos. Então, eu preciso primeiro saber quais são os objetivos da ação, quais são os princípios da ação estabelecidos. Ok, estandartizados, protocolados. São esses? Muito bem. Agora eu vou verificar se é isso que está acontecendo. Se esses objetivos estão sendo atingidos. Como eles estão sendo atingidos. Onde eles não estão sendo atingidos. Por que eles não estão sendo atingidos. Para apontar possibilidades, né, de que aquilo ali venha a ser atingido plenamente. Então, o auditor ele tem esse olhar avaliativo e é uma avaliação que indica o que fazer, que aponta o caminho, que sugere o caminho, né? E ele dá subsídios para quem foi auditado de, ok, eu sei que eu tenho que melhorar nesse ponto e nesse ponto, que foram pontos críticos. E outros pontos estão plenamente atendidos porque eu sigo exatamente aqueles objetivos estabelecidos, aqueles estándares estabelecidos, né? Então, é buscar nessa avaliação, essa verificação de acordo com aqueles objetivos estabelecidos. Então, é sempre um agir que tem que estar, para o auditor, ele tem que ter um parâmetro. Ele precisa de um parâmetro estabelecido, ele precisa de um objetivo específico estabelecido. Senão ele vai avaliar essa qualidade a partir de que princípios? Não podem ser os princípios de como ele pensa a qualidade. É como ela está determinada, como ela foi apontada, como ela foi delineada. Então ele primeiro tem que se apropriar, né, desses padrões, se apropriar desses princípios, se apropriar desses objetivos, para avaliar se aquelas atividades em execução e em ação atendem plenamente, parcialmente ou não os objetivos. E ele poderá indicar se é plenamente, se é parcialmente, e nesse parcialmente é que surgem as possibilidades de mudança. E aí o auditor ele vai contribuir também com a mudança, com a reestruturação de um determinado serviço, né? E ele vai identificando esses pontos. Bom, os tipos, como eles são muitos tipos, eu trouxe a classificação e a gente vai dar uma olhada na apostila. Vamos ver quais são os tipos, que são 5 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 características, né? Então, eu posso classificar as auditorias pelo tempo. Eu posso estar na página, vamos localizar, 9, né? 8, 9, tá? Então, a gente tem pelo tempo. Então, se a discussão é em termos de temporalidade, né? Ou ela é regular, ou contínua, ou ela é especial. Eu vejo que eu procurei palavras todas que podem estar presentes dando a mesma significação. Regular, ordinária e contínua é aquela linear, é a longitudinal, permanente. Então, seja uma palavra, seja outra, mas ela me dá uma ideia de estar sempre acontecendo. Ok. Então, é uma linha de tempo. É igual como nós vimos nos estudos, né? Ou eles são longitudinais, ou eles são transversais. A auditoria segue a mesma lógica. Ou ela é longitudinal, ou ela é contínua, ou ela é pontual num determinado momento, né? Que às vezes é chamada de especial, às vezes é chamada de extraordinária, ou poderá ser chamada de periódica, por períodos, em certos períodos. Essa periodicidade, cada instituição vai estabelecer a sua. Poderá ser uma periodicidade semestral, anual, bianual, enfim, né? Essa periodicidade ela vai ser de acordo, às vezes, com os próprios patamares de auditoria, de necessidade de atualizar os seus processos e as suas dinâmicas. Mas são basicamente dois estilos. No que diz respeito ao tipo de ação, ao modo de agir do sujeito, a ação que ele desenvolve, a atuação que ele desenvolve, a gente encontra aqui 4 tipos, né? O tipo analítico, que é voltado para a perspectiva, né, dos relatórios, dos processos e dos documentos, e aí a gente pode incluir os prontuários, ela é muito presente na auditoria de enfermagem, inclusive a origem da auditoria de enfermagem, a linha histórica da auditoria de enfermagem, ela começa
exatamente a partir dos registros, a partir das anotações, a partir daquilo que a equipe registra, e ainda se faz muita força, ainda se acredita muito e se utiliza muito esse tipo de auditoria. Determinadas instituições têm serviço de auditoria que periodicamente ou continuamente, depende da sua decisão, vai avaliar esses registros, né? Onde registra, como registra, o que registra, para identificar se aqueles padrões mínimos de qualidade estão sendo atendidos, né? Então, é um conjunto de procedimentos para analisar esses processos, relatórios, documentos, enfim, visando o quê? Que esses serviços, que esses modelos atendam às normas estabelecidas, aos padrões estabelecidos. A operativa, ela é mais relacionada às ações de saúde e em relação a serviços e normas padronizadas. É o operacional. Se determinado programa, que está estabelecido, por exemplo, pelo Ministério, se está estabelecido, por exemplo, por uma Secretaria de Vigilância ou por um órgão qualquer, se esses processos, essas ações estão sendo desenvolvidas. Então, é uma auditagem de operações, de processos, de procedimentos, de condutas, de técnicas, né, que envolve um agir mesmo técnico desses sujeitos. A de gestão e a contábil, elas são mais tópicas. O nome anuncia. Se é de gestão, é dos processos e das ações, mas de gestão, de planejamento, de supervisão, de controle, mas tudo que envolve o agir de um gestor. Ele planeja, ele executa, ele coordena, ele mesmo, como gestor, avalia, e o auditor pode fazer a auditoria desses processos de gestão. Se eles estão cumprindo e como eles estão sendo cumpridos e se eles atendem à qualidade. E aqui todas as empresas hoje em dia se preocupam bastante e que na maioria das empresas ela é permanente, a contábil, né? Porque é uma preocupação constante, essa relação custo-gasto, quanto custa, quanto gasta. Na maioria das instituições é uma auditoria daquele tipo lá, contínua. É permanente isso, é o tempo todo avaliando, o tempo todo observando, o tempo todo auditando, né, essas contas, né, esses registros contábeis, esses processos contábeis de ordem financeira. Então, transações, procedimentos, enfim, né, tudo esse movimento contábil. Então, essa é uma forma também de classificar as auditorias. A terceira forma é no que diz respeito à dimensão, né? Se já é uma questão mais de amplitude, de espaço, e ela vai da interna, né? Da mais endógena, né? Aquela executada, né, por auditores que são habilitados da própria organização auditada, quer dizer, uma coisa, né, própria, né? Claro que eles têm como função avaliar, controlar, eficácia, eficiência, ok, né, com vistas à melhoria, mas é o âmbito mais próximo da instituição. O segundo âmbito, ou a segunda área, é a auditoria externa, né, que é executada por auditores ou uma empresa contratada que verifica esses processos e que verifica esses resultados, né, examina todas esses processos. E tanto a interna como a externa poderá ser de qualquer um daqueles 4 tipos. E aí elas começam a se encontrar. Então, eu posso ter uma auditoria contínua, que é contábil e é interna. Aí eu tenho que pensar a partir de 3 coisas: de tempo, de função e de extensão. Então, ela é contínua, então ela acontece permanentemente, né? Ela é contábil, então o foco, contas, contabilidade, gestão financeira, e ela é interna. Então, esses auditores são da própria instituição. E aí eu posso fazer diferentes cruzamentos desses diferentes tipos. Não existe uma regra de sempre ser da mesma maneira. Pode ser totalmente diferente para determinadas funções, né? E a auditoria, que eles chamam de terceira parte, ela é especificamente aplicada por uma entidade, né? Então, é um órgão reconhecido
E esse próprio órgão certificador é um órgão que recebeu essa, né, digamos, não chega a ser uma qualidade, é mais do que isso. Ele tem um reconhecimento, né, de ser uma entidade que vai dar àquela instituição os tais certificados, né, a certificação de dar a padrões de qualidade, selos de qualidade para determinadas instituições. Então, são entidades macro, são as mais amplas que tem. E são, na maioria das vezes, entidades que usam, podem até ser nacionais, mas a maioria delas usam padrões que são considerados e são utilizados em diferentes países. Então, são entidades mesmo, certificadoras, é muito maior do que uma empresa que contrata uma equipe, que monta uma equipe, que faz auditoria em determinados, não. É totalmente diferente, porque as pessoas, quando elas recebem, né, o parecer dessas entidades certificadoras, o nome da entidade é que vai dar o padrão de qualidade. Não, mas foi a entidade XYZ, nossa, essa entidade, nela eu acredito, ela é séria. Então, se você teve, né, um relatório, um parecer favorável, é a entidade que vai dar essa força, não é uma dimensão empresarial de uma empresa, mas é de uma entidade mesmo que tem essa característica de fazer a certificação. Então, a dimensão, ela é por essa perspectiva de mais próxima da instituição e mais distante da instituição. A quarta forma de classificação é se essa auditoria ela é executada de uma forma prospectiva, né? Então ela tem um caráter preventivo, detectar situações, então ela prevê ações, ela acompanha processos para identificar possíveis riscos, possíveis condições que poderão desenvolver desfechos negativos. Então ela é prospectiva ou prévia, aí a prévia já nos dá uma ideia, né? Prévia, prevenir, prevenção, para evitar, para que não aconteça, não tenha o desfecho negativo. Então é uma forma de auditoria. Eu quero acompanhar os meus processos, mas quero que os auditores me digam se as ações tomadas realmente são as ações adequadas para garantir a prevenção de determinados processos. Então, ela é focada mesmo nesse prévio. O segundo tipo, que é a concorrente, às vezes a gente usa essa expressão, né? É quando a gente precisa trocar os pneus com o carro andando. Então, está tudo acontecendo e é isso que eu quero avaliar, é o processo permanente. Então, eu estou fazendo a auditagem, mas o processo continua. Eu estou vendo o processo acontecer no presente, no hoje, no aqui e no agora. Ele está acontecendo, eu estou fazendo a avaliação da qualidade dele. Então, ela é concorrente, ela é junto, ela acontece com, né? Ela não está nem pensando na perspectiva prévia, nem na outra que é de resultados, que eu já avalio o que aconteceu, né? Então, essa concorrente é durante o fato, durante o processo, ela acompanha determinadas execuções para garantir a qualidade dos processos. E a terceira forma de executar é a forma posterior, né? O oposto da prévia. Então, já teve a ação, já foi desenvolvido o processo e eu vou fazer uma auditoria retrospectiva. Eu vou buscar informações, eu vou ler relatórios, eu vou consultar serviços, eu vou consultar atores envolvidos nesse serviço para verificar se a qualidade foi atendida a partir de um processo que já fechou, né? Então, ela avalia resultados e, claro, né, por exemplo, né, o caso após a alta, né? Quer dizer, quando o sujeito sai da instituição, eu posso avaliar tudo o que aconteceu com ele desde o momento da internação, mas aí eu já estou fazendo uma avaliação ou uma auditoria retrospectiva, porque, né, o fato de âmbito de culminar a ação já foi dada, alta hospitalar, ok, mas o que é que aconteceu? Né? Então, é uma olhada para esse
retrospectivamente para todos esses processos, todos esses registros, todas essas condutas que foram realizadas. Então, a execução, ela trabalha com essa perspectiva da prévia, da prevenção, do estar com, do concorrente, mas também do retrospectivo, de olhar para trás e ver processos. Uma outra forma de classificar, são muitas formas de classificar, essa não é muito estranha, porque ela aponta exatamente o objeto, né, de olhar dos auditores. Então, elas podem ser de contas hospitalares, então ela é bem focada, né? Ela é uma auditoria bem focada, é só sobre isso, né? Então, ela é uma das modalidades, e claro, no âmbito financeiro comercial, né, ela é permanente, né? Tem a auditoria da qualidade da assistência, envolvendo os diferentes serviços, né, e como esses serviços são prestados. Então, aí envolve registros, envolve procedimentos, envolve processos, né? E a auditoria que eles chamam de liberação. Essa auditoria de liberação, ela é muito relacionada aos órgãos de registro dos profissionais e também a questão dos planos, né? Os planos de saúde e a vinculação desses planos, né, com as instituições, porque a instituição, ela presta um serviço quando ela tem, né, a garantia de que aquilo ali vai ser autorizado, né, aquilo ali vai ser depois, né, ressarcido, então aquilo vai ser liberado. Então, na medida que a instituição e que o serviço estão vinculados a diferentes órgãos, a diferentes empresas, a diferentes estratos que vão dar essas possibilidades, inclusive do registro dos profissionais, da atuação dos profissionais, essa auditoria de liberação é ela que faz, né, a ação das operadoras, né, e acompanha esses processos das diferentes operadoras nas instituições. Acho que a enfermagem mais se envolve é justamente a que está no meio, é a avaliação de qualidade da assistência. Porque a auditoria de contas hospitalares e a auditoria de liberação são expertos em área contábil, em área financeira, em área de gestão, né? Então, onde a gente tem mais experiência e os serviços que são implantados de auditoria, eles vão mesmo para o foco da assistência com muita ênfase nos registros. Essa tem sido uma tendência da auditoria de enfermagem, porque ela começou assim. Hoje se faz uma auditoria também de procedimentos, processos e produtos, mas o registro, ele permanece como sendo um instrumento muito importante, né? Ele foi meio que deu gênese, né? deu origem a essa ação, né? do exercício profissional, que é da auditoria. Bom, a natureza da auditoria, ou ela é normal, né? Então ela é planejada, né? Eu sei que ela vai acontecer ou periodicamente ou regularmente, mas eu sei que ela vai acontecer, mas ela pode ser também específica, mas específica no sentido de uma situação não prevista, uma situação que acontece, bom, ninguém tinha como prever isso. Então, ela nem estava num cronograma, nem para ser contínua e nem para ser pontual, mas ela vai ser realizada para atender uma determinada necessidade, algo não previsto, uma emergência, uma situação, né, alguma ação, né, que não tinha sido pensada, né? Quanto ao limite, aí o limite ou ela é parcial ou ela é total. Ou eu vou trabalhar, né, dentro de um universo maior com um serviço, com 2 serviços, com algumas coisas, então ela não é global, é essa que é, né, focada e pode ser num único serviço, e a total, evidentemente, ela vai ser muito mais ampla, porque ela vai ter que dar conta de todos os serviços e todos os processos que acontecem naquele serviço. Então, ela é uma coisa ou ela é outra, ou ela é parcial, independente da quantidade de serviços. Podem ser muitos serviços, mas se não são todos, não é total. Ela vai continuar sendo, poxa, mas são vários? Ok, são vários, mas não são todos. Ela só vai ser total se for realmente 100%. Aí é a instituição toda, a partir de todas as suas dimensões.
né? Ou serviço. Eu posso fazer uma auditoria total do serviço de enfermagem. Mas por que ela é total? Porque o foco dela é o serviço de enfermagem. E eu vou avaliar todas as dimensões daquele serviço. Então, ela é total. Ela vai ser parcial no âmbito institucional. Mas para o serviço de enfermagem, ela pode ser total. Mas também pode ser parcial. Porque eu posso avaliar, por exemplo, só o registro. Nos prontuários. Ou só procedimentos. Não estou avaliando toda a qualidade da assistência de enfermagem. Então, tudo depende das informações que a gente tem da situação a descrever. Não, essa é parcial. Não, essa aqui é total. E, finalmente, né, a última forma de classificar, né, em relação às atividades, esses são auditorias de processos, né, que são atividades desenvolvidas, aqui no exemplo da própria equipe de enfermagem, né, que tem a ver, né, com o desencadear das ações do processo de trabalho, né, indicadores da assistência, qualidade da assistência. Então, é daquilo que se faz, diretamente relacionada à sistematização, diretamente relacionada a processo. A palavra processo está forte nisso, porque o próprio agir se está na estrutura, né, do processo de enfermagem. E a outra auditoria é a auditoria de estrutura, né, que aí dá uma dimensão de condições para que os processos se deem. Eu tenho os processos, mas eu preciso de uma estrutura. Eu preciso de um local, eu preciso de um ambiente, eu preciso de pessoal, eu preciso de insumos, eu preciso, não é, de uma série de coisas para que o tal processo se desenvolva. Então, ela é uma auditoria que vai olhar especificamente se essas estruturas e esses componentes da estrutura estão disponíveis e estão de acordo com os padrões de qualidade. Então, essas são as modalidades e, dependendo da descrição do tipo de auditoria que se está fazendo, dificilmente uma auditoria, né, ela vai ser classificada a partir de uma única dimensão. Eu vou combinando várias dimensões, então eu tenho que agregar o tempo, a questão da extensão, se é parcial ou se é total. Então, na maioria das vezes, eu observei dos processos seletivos que são situações, são casos, né, que vão descrevendo uma série de características. E essas características é que vão aparecendo. Então, você vai identificando na perspectiva do tempo, né, a perspectiva da natureza, você vai combinando essas articulações. Elas não vêm, na maioria das vezes, elas não vêm sozinhas. Não há uma questão específica apenas que vai tratar de total e parcial, porque aí uma elimina a outra, se não é uma, é a outra. Mas ela vai combinar uma situação, vai descrever uma situação e eu vou precisar ligar. Bom, pelo que está aqui escrito, segundo a atuação, ela dá qualidade da assistência. Mas segundo a natureza, ela é normal, porque não aconteceu nada inesperado. Mas no que diz respeito ao limite, ela é parcial. Viu? Eu vou ter que ir pegando as informações daquela situação e verificar as diferentes formas de classificação, porque uma mesma auditoria, ela pode ser classificada a partir desses 8 parâmetros. Dificilmente os 8 vão aparecer juntos, mas pode aparecer 3, 4 parâmetros desses, para você identificar e fazer uma classificação entre elas. Tá? Essa classificação, ela é referenciada na fonte dela, né, que mais utilizada é a fonte da Paulina Kurgand, né, tá no livro dela. E a partir daí, em vários outros documentos, em vários outros instrumentos, mas ela é considerada a fonte. Né? Então, quando se trabalha na classificação de auditorias de enfermagem, segundo Paulina Kurgand, às vezes vem só o sobrenome, né, Kurgand, ou dificilmente vem só o primeiro nome, né? Quando não cita completo, cita pelo sobrenome, né? E aí a gente já identifica essas 8 modalidades de classificação, porque é assim exatamente que está no parâmetro estabelecido pela equipe dela e da fonte de referência dela. Bom, vamos seguindo. Agora vem fora da questão da auditoria, né, aquilo que é o transversal da auditoria, que é a avaliação. Né? E aí a avaliação, ela também tem uma base, uma estrutura conceitual,
vários autores trabalham com avaliação, mas o que mais tem sido reconhecido e apontado e citado e utilizado como referência, né, é esse autor, né, Dona Bedian, né, que trata do tema da qualidade a partir de 3 dimensões. Então, para ele, uma avaliação, né, precisa ser, né, de estrutura, de processo, né, e de resultado. Isso garante a qualidade, isso é qualidade. Né? Então, para se ter qualidade, eu tenho que ter a dimensão da estrutura, né, com qualidade, eu tenho que ter a dimensão dos processos de qualidade e eu tenho que ter os resultados de qualidade. E ele é extremamente utilizado, né, alguns standards de avaliação da qualidade, eles dizem que fazem a avaliação segundo os 3 princípios ou os 3 aspectos, né, ou as 3 dimensões apontadas por esse autor, que são essas 3 aqui, né? Estrutura, processo e resultado.